Olá a todos que vão ouvir esse testemunho. Eu me chamo Suelen, tenho 21 anos. Quando criança não conhecia a Deus, mas porém, via muitas coisas espirituais que eu não sabia o que significava. Me sentia ser alguém diferente por ver demônios e ter visões que não conseguia entender. Meus pais não eram evangélicos. Nunca tinha ido em uma igreja. Porém, quando fiz 15 anos, minha avó, que era cristã, insistiu em me levar para a igreja. Porém, não queria, porque estava tão presa no mundo e suas vaidades. Não queria ir, porque sabia que se eu fosse, sei que não voltaria a mesma pessoa. Acabei indo neste culto pela insistência da minha avó. Quando cheguei lá, o Espírito Santo começou a trabalhar em meu coração. Deus começou a usar pregadores para me dizer que eu tinha um ministério na terra, e que Deus me cercava com muralhas de fogo, porque Ele havia me escolhido desde o ventre da minha mãe, que me viam de vestido branco representando a separação e a santidade no mundo espiritual. Não era o mesmo nome dado na terra. Fiquei feliz. Não queria ir somente mais um dia de culto, mas sim todos os dias. Esse desejo foi aumentando em meu coração de ser uma pessoa de Deus, assim como aqueles crentes que serviam a Deus dia e noite. Tive um desejo de me batizar, mas como não tinha intimidade com os irmãos daquela congregação e nem com o pastor, tive vergonha de pedir para me batizar. Mas eu pedi a Deus, dobrei os meus joelhos e pedi a Deus: Senhor, eu quero me batizar, que o Senhor venha fazer isso por mim. No mesmo dia, na hora da pregação, Deus falou com o pastor, e o pastor que estava pregando no púlpito disse: Deus me faz saber que uma pessoa em nosso meio pediu para ser batizado, e ele me mandou levantar a mão. Quem é a pessoa a qual tinha esse desejo? E eu rapidamente levantei minha mão. Foi marcado o batismo. Fiquei muito feliz, mas porém, quando fui contar isso para os meus pais, não gostaram muito. Me chamaram de doida. Sabia que o diabo ia se levantar. Houve impedimento, porém não dei ouvidos. Não estava me importando quem iria agradar. Queria agradar somente a Deus. A partir de então, comecei o processo de santificação. O Espírito Santo mudou as minhas vestes. Queria largar a maquiagem e a tintura que usava quando estava no mundo. Quando estava no mundo, tinha ódio da cor natural do meu cabelo. Não podia ver o meu cabelo voltando a ser escuro que tingia toda semana. Mas esse demônio da vaidade não queria me abandonar, porque precisava tomar uma decisão permanente, e orar e jejuar com o propósito de libertação, porque tinha acabado de me batizar. Não tinha maturidade espiritual de entender as coisas espirituais. Quando uma pessoa, mesmo sendo crente, que está usando maquiagens e esmaltes, brincos, colares e pulseiras, que andam de salto alto e vestes sensuais, tem a intenção de seduzir alguém ou chamar a atenção de homem. Tudo isso eu sabia quando andava no mundo do funk secular. Isso acontece porque tem um demônio da pombagira alojado em seu coração. Comecei a edificar a minha vida espiritual através de jejum e de leitura da palavra, até que Deus começou a me dar visões. A minha igreja em que eu estava congregando pregava a doutrina pela metade, porque a esposa do pastor alisava o cabelo, e o pastor que convocou as irmãs do círculo de oração para que se preparassem para a festividade, e ele disse: quem quiser arrumar o cabelo e alisar, que faça. Fiquei pensando, como pode ser Deus permitir o alisamento? Então errei na doutrina que obedeço. Cheguei em casa, dobrei meus joelhos e perguntei a Deus: o Senhor aprova a chapinha? Me mostra a verdade, pois tenho abandonado tudo para te agradar. E isso tem acontecido. Quando fechei os olhos, Deus me deu uma visão. Vi a esposa do pastor, e quando eu olhava para ela, uma voz dizia: ninguém pode servir a dois senhores. Me levantei no outro dia e fui na casa do pastor. Contei para ela a visão, porém não deu ouvidos. Ela disse que o pastor havia estado no monte, e que Deus havia dito a ele que não seria pecado alisar o cabelo. Logo percebi que tinha um espírito enganoso enganando ele, pois Deus não é de confusão. A partir de então, comecei a ficar triste com a situação da igreja. Ia em muitas festividades, enquanto muitos pulavam e rodavam, mas eu nunca conseguia sentir essas coisas. E pensava comigo: o que tem de errado comigo? Porque essas pessoas que não andam em santidade estão sentindo mais a presença de Deus enquanto eu nada sinto.
Muitos falavam em línguas. Fazia tempo que estava pedindo para ser batizada com o Espírito Santo. Fiquei desanimada, já que não precisava santificar para receber o Espírito Santo. Voltei para a vaidade. Pintei meu cabelo novamente e disse para Deus: já que o Senhor batiza pessoas com o Espírito Santo estando em pecado, o Senhor irá me batizar assim. Fiquei muito angustiada depois que pintei meus cabelos. Me arrependi depois de segundos. Entrei no meu quarto e chorei. Pedi perdão a Deus novamente. Joguei o batom e o lápis de olho fora. Voltei a fazer propósito de oração e de jejum, por haver pecado contra Deus. Descobri que ninguém será batizado pelo Espírito Santo sem antes ter abandonado o pecado, pois queria muito ser batizada com o Espírito Santo. Pedia para Deus me batizar com o verdadeiro Espírito Santo da verdade, porque depois daquele dia, entendi que muitos estavam recebendo o espírito do engano, pois Deus jamais iria batizar pessoas que andam na prática pecaminosa. Mas minha desobediência fez demorar ainda mais o processo de santificação para que fosse batizada. Fiquei quase um ano em jejum sendo ameaçada pelo diabo, até que um dia tive uma visão. Vi um porco negro na porta da cozinha. Ele estava furioso. Ele veio para me atacar. Tentou abocanhar meus pés, mas eu flutuava. Minha vida espiritual mudou. Recebi uma linguagem estranha, mas na minha mente não falava, porque Satanás colocava dúvida dizendo: é da carne. Você vai blasfemar se falar essa linguagem. Aquele dia fui para a igreja, pedi a confirmação a Deus e disse: Senhor, se essa língua na minha mente vem de ti, usa alguém para confirmar. E nesse dia tinha um pastor de fora da igreja. Sentei no primeiro banco e senti algo sobrenatural. Parecia que meu espírito subiu ao céu. Senti uma paz e uma alegria. Comecei a chorar, pois nunca senti aquela paz na terra. Pois meus pais me perseguiam porque orava e jejuava. Sabia que o diabo estava usando eles para tentar abater a minha fé. O pastor no mesmo dia começou a pregar exatamente sobre o batismo do Espírito Santo. Uma missionária sentou do meu lado, e o pastor pregando disse: quem é batizado com o Espírito Santo levante a mão. Eu não levantei, pois não sabia que tinha sido batizada. De repente, a missionária que estava do meu lado olhou para mim e disse: levanta a tua mão, você é batizada com o Espírito Santo. Logo entendi que Deus havia atendido o meu pedido confirmando o batismo. Logo depois de terminado a pregação, o pastor olhou para mim e disse: você, se coloque de pé. No momento ele disse: Deus vai te dar muitos dons espirituais. Suas mãos curarão os enfermos. O seu nome no céu não é o mesmo da terra. Lá o seu nome é outro. Fiquei muito feliz. Voltei para casa e continuei a buscar. Deus me deu o dom da palavra e variedades de línguas, e dons de curar. Ainda busco mais coisas celestiais, e Deus me mostrou muitas coisas espirituais. Porém falarei em outro vídeo.